Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, agora de uma forma mais sóbria, boa tarde. Boa tarde, gente, boa tarde. Eu quis vir, antes deixa eu explicar, eu quis vir porque aqui é sempre, a minha terça-feira acorda melhor, eu já falei isso várias vezes, e eu tinha que vir aqui dar um abraço em vocês para 2023, a gente começar com o pé direito. E na semana passada eu não consegui, então por isso estou aqui. É recíproco, nosso dia também fica muito mais recheado e com muita informação de qualidade com o doutor Henrique. Doutor, infelizmente, quando chega janeiro, né, verão, os casos de afogamento eles crescem. Só nessa primeira semana a gente já noticiou pelo menos 3 casos recentes de 2 crianças, pelo menos 2 de 12 anos, que morreram por causa das chuvas e também por causa de afogamento. Isso é um problema muito sério, né? É um problema muito sério e geralmente para a população mais vulnerável, né? Sempre que a gente está vendo aí as notícias, pode ver que ou é casal de idoso, ou é casa de não sei o que lá, ou é criança. Então, raramente um sujeito, um galalau de 18 anos de idade, forte esportista, sofre esse tipo de coisa, porque dá tempo, ele tem condição física para reagir. Então, o primeiro grande passo é estar diante de uma situação desconfortável, seja no mar, na piscina, no rio, na enchente, no temporal, ficar de olho em quem é vulnerável. Essa é a primeira dica. Uhum. E quando a gente fala de praia, por exemplo, do verão, da época de lazer, antes da gente falar de situações cotidianas, é um risco também porque aí entra um outro componente, outros na verdade, né? Praias muito cheias, as pessoas ficam mais relaxadas, tem a bebida. Eu tenho um grande amigo, chama Glauco Arruda, que é bombeiro no estado, um cara que é excepcional. Ele me deu um dado outro dia que eu fiquei assustado, assim, de, sei lá, vamos botar aqui um número hipotético, né? Eu não vou lembrar o número exato. De 100 pessoas que vão na praia nessa época, que morrem disso, de afogamento dentro da praia, dentro do mar. Das crianças que morrem de afogamento, grande parte delas não fala para o pai que está indo para o mar, fala para o pai que está indo para outro lugar. Ou seja, nós estamos com mais uma diversidade. Além de praia lotada, além de às vezes o salva-vidas não conseguir cumprir todas as funções que ele tem, isso é uma realidade, porque enche muito, além de bebida alcoólica, além do mar revolto, além de ser gente que não é acostumado com o mar, porque o cara vem de Minas, não é acostumado com isso, ainda tem essa outra adversidade aí que é o filho às vezes não falar. Então, infelizmente, a gente tem que ir tentando aparar cada aresta dessa, né? Quanto menos bebida, é lógico que é melhor. Quanto mais você ficar de olho no seu filho, quanto menos você entrar no mar que você não conhece, para que não aconteça. Porque uma vez que acontece, a chance de sobrevivência é muito pequena também. Sumiu no mar, a chance, nós estamos falando de mais de 95% de chance de que não volta com vida mais. Então, isso é muito preocupante. Eu me lembro sempre de uma história que eu fiz uma reportagem com uma família no interior do Rio de Janeiro, de uma bebezinha que estava com uma avó no colo, ela acabou se desequilibrando, machucou, a criancinha caiu e numa poça acabou se afogando. Então assim, pode parecer que é só no mar, é só na lagoa, não, mas os riscos estão muito próximos da gente, muito né? próximos. Pra você ter ideia, balde de roupa para você colocar de molho, tanque, como chama? Máquina de lavar. Tem um caso no ano passado, aqui no estado, de uma menina que caiu, 2 anos e pouco de idade, ela caiu para dentro da máquina de lavar e ela não conseguiu levantar mais, porque cai de cabeça, literalmente, e não consegue ter força para voltar. Então, em qualquer situação com água, é preciso que a gente fique muito de olho, principalmente nos vulneráveis. Doutor, no corpo da gente, o que acontece quando a gente está em contato com essa água, não consegue respirar, porque tem situações e situações, né? Às vezes a correnteza te leva, te afunda, outras você fica descendo e subindo na água. Exato, independente se você está cansado e morreu porque estava cansado de tentar chegar à superfície ou se você foi dragado para num lado mais profundo, o que acontece é que seu pulmão, que é uma esponja seca, que funciona porque é uma esponja seca, o ar entra por essa esponja toda e faz a troca de oxigênio para dentro do sangue, e puxa do sangue o gás carbônico para eliminar de novo lá na sua boca. Esse pulmão que antes fazia isso porque estava cheio de ar, ele se enche de água. E aí, uma vez cheio de água, você não só não tem o oxigênio lá dentro, como você não faz troca absolutamente nenhuma. Então você morre, o morredor afogado, ele morre por falta de gases necessários para a manutenção do seu corpo, que é oxigênio e gás carbônico. O gás carbônico precisa sair e o oxigênio precisa entrar.
Isso é equivalente a, eu não preciso ficar com o cara meia hora debaixo d'água para que isso aconteça. Basta que eu fique o tempo de parada cardiorrespiratória. É a mesma coisa. O cara que para a parada cardiorrespiratória hoje dentro do hospital, que está acontecendo agora, um monte de hospital está tendo, esse cara aguenta 3, 4 minutos sem oxigênio dentro do corpo. Então eu não preciso achar no outro dia para saber que está morto. Se eu achar depois de 5 minutos, pode ser que seja irreversível. Porque a grande sacada é que o cara não consegue fazer troca de gases. E troca de gases é vital, é necessário para você se manter a vida. Então esse é o maior problema. Agora, em outras situações, outro problema é muito, muito, muito forte. Sempre que a gente está falando de enchente, de rio, sempre que a gente está falando de pulo, sujeito que pulou de não sei aonde, pulou da ponte, pulou de uma pedra, foi fazer uma acrobacia, esse cara pode ter tido um trauma e por conta do trauma ele apaga. Então ele não morre afogado porque ele está sem condições de sobrevivência, porque o mar está dragando, nem nada disso. É porque depois do trauma ele pode apagar e esse desmaio pode ser tal, a lesão pode ser tal, que ele não acorda mais. E aí ele não acorda, não respira, e quando você vai necropsiar esse cara, às vezes nem água tem dentro do pulmão desse cara, porque ele parou de respirar na hora que ele caiu. Então isso existe também. Em pouquíssima porcentagem existe também o acúmulo de muita doença, muita idade, muito vício, muita bebida, infarta e cai dentro d'água. E aí esse cara morre, na verdade, causa cardiovascular. Então a gente está falando de mecanismos diferentes, mas que independente do mecanismo, dentro d'água é muito mais difícil atender um cara desse, né? E existem riscos, pessoas com riscos maiores, por exemplo, se uma criança se afogar, o tempo dela, a chance dela sobreviver é maior ou menor, um adulto saudável, tem alguma diferença quanto a isso ou não? Tem. Quanto maior a capacidade cardiovascular do sujeito, melhor. Ou seja, criança e adolescente morre menos disso do que um adulto de 65 anos de idade, fumante, obeso, hipertenso, que não pratica atividade física. A capacidade aeróbica desse cara é baixíssima. Então qualquer 2 minutos, 3 minutos sem oxigênio já significa uma lesão central gravíssima para ele, diferente da criança. A criança suporta isso muito mais. Você já deve ter escutado um monte de gente falar assim, fulano de tal nasceu, menino demorou uns 15 minutos para reanimar o menino, e o menino cresce, vira astronauta e nada acontece com ele. Então tamanha proteção que o indivíduo mais novo tem. Mas nós não estamos falando de ficar meia hora debaixo d'água igual a sereia Ariel, pelo amor de Deus, né? Nós estamos falando de sempre 5 minutos, 4, 5 minutos. O cara que é pior de condição cardiovascular, 2 minutos para ele já é o bastante para levar a lesões gravíssimas. E tem mais isso ainda, gente. Não morreu e a gente conseguiu tirar da água. Nós estamos falando que para um sujeito com baixa capacidade cardiovascular, 1 minuto e meio sem respirar dentro d'água faz uma lesão central e é possível que ele fique igual a samambaia pro resto da vida, de um jeito grosseiro de falar, de um jeito mais simples. Ele fica uma lesão neurológica estabelecida, grave, na cama, sem função qualquer, sem dar oi para você para o resto da vida. Nós estamos falando de 60 segundos, 90, nós estamos falando de 120 segundos. Então, você que tem baixa capacidade cardiovascular aí, tem que preocupar muito mais do que só com infarto. Essa questão da água é um negócio que preocupa muito todo mundo. Quando a gente fala de resgate e de atendimento, a gente sabe que infelizmente ainda existem muitas barreiras, né? Infelizmente, por exemplo, o Corpo de Bombeiros não consegue chegar tão rápido a muitos pontos como a gente gostaria, como as próprias vítimas gostariam. Esse garotinho que eu falei com o senhor que morreu de 12 anos no município da Serra não tinha salva-vidas na praia. Depois disso que a prefeitura terminou o treinamento e colocou o salva-vidas. A gente consegue fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, mas sempre fazendo um alerta. Uma pessoa que está sendo afogada não é uma outra que pode vir a ser vítima. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente conseguiu tirar essa pessoa de alguma forma, seja numa poça, no balde ou qualquer outro lugar. A gente consegue fazer alguma coisa enquanto leigos para ajudar? Consegue. Primeira coisa é avaliar a situação de risco, que a gente chama, né? Você avalia a cena. Isso é ensinado nos cursos de atendimento à emergência. Então você, que é o mesmo cara que não tem capacidade cardiovascular, não inventa de cair no mar lá de Nova Almeida um dia que está revolto, porque você acha que você vai salvar. Não faça isso, vão morrer 2, não vai morrer um só. Isso é certeza absoluta. A segunda coisa é, conseguiu tirar, por algum motivo, está passando um surfista, tem um cara com uma capacidade física boa, era só tirar da máquina de lavar porque caiu sem querer. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar reanimar esse sujeito. E a primeira coisa na reanimação é você chamar o sujeito, porque às vezes ele está só apagado, às vezes ele está só torporoso. A falta de oxigênio no corpo, ela tem um degradê, assim, ela é uma constante piora. Ela não é igual um interruptor, que o cara está super bem e de repente ele pluf, apaga e morre. Você vai piorando, você vai ficando mais sonolento, da sonolência para torporoso, de torporoso você desacorda e desacorda para morte. Então a primeira coisa é tentar colocar esse indivíduo na melhor posição possível, geralmente essa posição é em decúbito lateral, que a gente chama, é de lado, coloca esse indivíduo de lado, porque se ele tiver que soltar a água que ele está dentro do pulmão, ele consegue, caso contrário ele vai ficar regurgitando aquilo de barriga para cima.
e chama esse indivíduo. Esse indivíduo precisa ser chamado. Se tiver suspeita de trauma junto, naquelas condições que nós conversamos, rios e tudo mais, é muito difícil você conseguir manipular esse cara sem o risco de lesão cervical. E aí, com isso tudo, a tal da TRM, que é trauma raquimedular, que é o cara que secciona um pedaço da medula e vai ficar paralítico, paraplégico por conta disso. Então não é uma situação agradável, é super difícil para o leigo, mas uma dica é, tenta acordar, coloca ele de lado e checa se ele tem pulso, e se ele estiver desacordado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia manda começar as manobras de ressuscitação. Então você vai fazer aquela massagem cardíaca, que para quem tem dúvida aí agora não precisa ir para o melhor curso do mundo não, abre no YouTube aí, massagem cardíaca, escreve desse jeito, que vai mostrar 150 vídeos para você aprender como é que faz. É melhor tentar do que não tentar. E imediatamente chamar o SAMU, né? Você não chama o SAMU 10 minutos depois que você viu a catástrofe. Faz isso tudo e pede você uma faz outra isso imediatamente. Inclusive dentro do hospital é assim. Você primeiro chama ajuda para depois fazer o atendimento. Caso contrário, lá no quarto 105B, lá no final do corredor, vai ser encontrado em 2027 2 cadáveres. O cara que tinha morrido e você que estava reanimando sozinho. Não se reanima ninguém sozinho. Então a primeira coisa é liga pro SAMU. Esse tipo de ação, virar de lado, chamar, também vale para as crianças? Porque a gente sabe que tem as suas diferenças. Vale mais ainda para criança, porque criança, 80%, 90% do motivo de uma criança perder a capacidade de contrair o coração é por falta de oxigênio. Então criança mais ainda. Isso vale inclusive para quem está no restaurante e viu que o cara engasgou. É mais ou menos a mesma coisa. Não enche de água o pulmão do cara, mas eu travo o cano que leva o ar para dentro do pulmão. Na hora que ele engasga, é isso que está acontecendo. Então as manobras de retirada daquele corpo estranho, daquela carne, daquilo que ele engasgou, e colocar ele para respirar em decúbito lateral sempre. A gente está falando do que fazer, mas também a internet é uma terra do que não fazer, né? O que a gente não deve fazer que pode ainda atrasar e complicar ainda mais esse salvamento da pessoa? Não chamar o SAMU, isso é absurdo, assim, não chamar ajuda é algo grotesco, você precisa de ajuda especializada. A segunda coisa é, se você estiver diante de alguém que tem uma suspeita de trauma e você consegue chamar o SAMU e esperar, espere, não inventa de sair mobilizando essa pessoa que acabou de sair de um trauma, porque você pode fazer uma lesão na medula dela severa. Ou seja, caiu numa ponte perto de uma pedra. Isso aí. Você está vendo o sujeito, não tem risco para ele naquele momento ali, não inventa de mexer nele. Nós estamos falando até de acidente automobilístico. Não tem risco, não mexe. Espera quem sabe mexer, porque tem risco de lesão. E fazer algo que você não está capacitado a fazer. Desde pular na água para salvar, até resolver puxar o cara, pôr o cara para dentro do seu carro e achar que você vai salvar o mundo por causa disso. Calma, tem um serviço treinado, especializado no estado para atendimento desse tipo de caso. É mais rápido esse serviço levar o serviço até você do que você levar o doente até lá. A não ser que o SAMU te fale pelo telefone. Você está com um carro aí? Leva. Mas é ele, SAMU, que consegue te avisar se isso é bom ou não. E o próprio SAMU também, enquanto você liga e tem uma outra pessoa tentando ajudar, ele passa orientações, é fantástico, né, do que fazer, do que não fazer. Quem já precisou sabe que é um serviço de excelência. E doutor, a tal da respiração boca a boca? Até 2014, porque os filmes mostram isso demais, né? Até 2014, 2015 tinha uma razão de existir, mas por conta de riscos vários e pela inefetividade daquele aparato, aquilo deixou de existir nos grandes guidelines hoje de atendimento desse tipo de indivíduo. Não se faz mais. Inclusive tem filmes já retratando que isso não se faz mais. Agora, é extremamente proibido para uma equipe super treinada? Não. Então, se você olha, principalmente criança, que morre muito mais por conta dessa asfixia, dessa baixa capacidade de oxigenação, em algumas equipes treinadas, essa possibilidade ela ainda existe, mas não é algo que é hoje a cereja do bolo, não. A cereja do bolo tenta acordar, deixa no melhor método para respirar e, se não acordar de jeito nenhum, inicia a massagem. O senhor falou aí de possíveis traumas que ficam quando a pessoa infelizmente não morre, né? O senhor falou de possíveis lesões na medula, também questões de falta de oxigenação, que isso causa traumas no cérebro. Existem outras doenças e outros problemas que podem surgir depois ou até anos depois, referente a essa pessoa que afogou não completamente, mas... Opa, se foi. Desde lesões de fibrose de pulmão, fibrose de qualquer lesão que ele tenha tido de corto contuso, até lesões psiquiátricas graves. Tem muita gente que fica com fobias assustadoras porque passa por um período desse, né? Tem gente que não entra nunca mais num carro porque bateu o carro. Então as lesões podem ser das mais variadas e o melhor remédio para isso é prevenir. Não tem jeito, gente. Ficar atento. A gente não pode ficar na dependência de ter um guarda-vida ou não. Você chega com a sua família, não tem guarda-vida, se você
você acha que o guarda-vida é essencial, saia daquela praia e procure outra. Se você acha que ele não é essencial, você tem que aumentar a vigilância. Não tem jeito. Porque depois que acontece, gente, não tem muito o que fazer. Então não deixe acontecer. É uma lesão muito rápida. Nós estamos falando de minutos para que isso aconteça. Então não é algo que dá para você relaxar, não. Foi para a praia, você é o mais velho, você é o mais forte, você também vai ser aquele que não bebe, que não olha para o lado, que vigia todo mundo. É assim que funciona. É quase o reino animal, entendeu? Tem que cuidar, não tem jeito. O mais forte, o que mais prevalece, o mais atento, é o cara que é o dono do carro. Meu irmão, você não vai beber hoje, você vai ficar de olho em todo mundo. É assim que funciona. Tem que ser assim, porque depois da perda é desesperador você atender no pronto-socorro alguém que chega num momento de comemoração, de alegria com a família, 25 pessoas da família, veio de um ônibus, não sei na onde, perdeu uma criança de 4 anos. Não se explica a tristeza que essa família sente e a forma como essa tristeza se alastra para dentro do hospital. Então não faça isso, cara. Fica de olho, é melhor. Lembrando, né, doutor, que o próprio Corpo de Bombeiros fala que quando o assunto são as crianças, os pais responsáveis, é a distância de um braço que você tem que ter da criança, porque qualquer segundo é crucial. É isso aí. Minhas meninas vão ficar criança até os 45, mais ou menos. Elas prometeram pra mim. A distância de um braço. Cada pai se ilude como quer, né, doutor? Quem dera, né? Doutor Henrique, muito obrigado, viu? Um prazer imenso. Imagina, gente. Muito obrigado, viu? Bom trabalho pra todo mundo. 2023 cheio de alegria e saúde pra todo mundo aí. E muito cuidado.